Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos finalmente finalizar aí o capítulo 26. Mateus capítulo 26, dos versículos 69 até os 75. E nós vamos ver hoje sobre a queda e a restauração de Pedro. Ainda que o texto até onde nós estudaremos hoje não deixe tão explícito assim a restauração, de Pedro, nós conhecemos a história, sabemos o que veio depois, como se sucedeu a história de Pedro. Mas o finalzinho aí, do último versículo, Pedro já é tomado por arrependimento, Nós vamos ver que ele se arrepende. E como nós conhecemos o restante da história, nós já sabemos, que Pedro teve a sua vida completamente restaurada pelo Senhor. Vamos ler o texto? A partir do verso 69. Diz assim: Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: Não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: Com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Irmãos, como nós bem sabemos, Pedro, ele foi um homem, até pelo menos uma determinada fase de sua vida, até um determinado momento de sua vida, ele foi um homem marcado por muitos contrastes, por muitas contradições. A sua vida apresenta uma combinação de atitudes contraditórias. Muitas vezes aquilo que ele dizia não condizia com aquilo que ele fazia, Em muitos momentos ele demonstra muita coragem, ousadia para agir, para falar, para se comportar, mas em outros momentos ele demonstra medo e fraqueza, como nós estamos vendo. Era alguém que alternava muito entre altos e baixos, E esse texto, então, destaca alguns aspectos importantes da vida de Pedro que eu gostaria de destacar hoje. Primeiro, Pedro, ele age como um fugitivo, O mesmo Pedro que havia prometido fidelidade total a Jesus, que chegou a afirmar, que seria o mais fiel entre todos os discípulos, como nós já vimos lá no versículo 33, nesse momento agora ele se esconde, ele foge, ele nega a Jesus. Na noite da prisão de Jesus, ele abandona o Senhor e foge junto com os demais. Aquilo que ele faz na prática não corresponde àquilo que ele fala, aquilo que ele diz, aquilo que ele prometeu que faria. E de forma bem direta, isso nos ensina como que a autoconfiança pode nos levar a quedas inesperadas. Sempre que nós nos enchemos de nós mesmos, sempre que nós temos muita certeza sobre a nossa fé e a nossa fidelidade a Deus, nós caímos, porque nós deixamos de depender do Senhor. E em qualquer circunstância da nossa vida em que nós deixarmos de depender do Senhor, fatalmente nós cairemos. Uma outra coisa que nós vemos que Pedro faz é que ele segue Jesus de longe, A queda de Pedro não aconteceu de forma repentina. Nós estamos vendo alguns acontecimentos, algumas atitudes de Pedro que já nos mostra que isso aconteceria.
né? Isso ia acontecendo de forma progressiva. Primeiro Pedro demonstra essa confiança exagerada em si mesmo, no seu poder, na sua capacidade, se achando mais espiritual que os outros, e agora ele desce mais um nível. Depois de fugir, ele tenta corrigir a sua atitude, né? Só que ele faz isso de maneira inadequada. Ele segue Jesus de longe. Ele não se apresenta ali lado a lado de Jesus para sofrer o sofrimento de Jesus. Essa é uma distância que revela não apenas uma distância física, não é que ele estava apenas fisicamente acompanhando de longe. Isso demonstra uma distância espiritual de Jesus também. Seguir Jesus de longe é o indício de um coração que está se afastando do Senhor. Isso abre caminho para uma negação futura. É o mesmo que muitos hoje tentam dizer que, não, eu creio em Deus, eu sou fiel a Jesus, mas não vêm à igreja, não cultuam ao Senhor, deixam de congregar. É uma recomendação bíblica estar presente na casa do Senhor, congregar com os irmãos. Ser um desigrejado é seguir Jesus de longe, é acompanhar Jesus como Pedro acompanhou, e mais cedo ou mais tarde nós o negaremos, se nós o seguirmos de longe. Não tem como seguir Jesus de longe. Uma outra coisa que nós percebemos, né, é que Pedro, ele também se assenta na roda dos escarnecedores. Nós vemos isso lá no versículo 58. Ele desce ainda mais em sua postura. Ele vai discretamente ali na escuridão da noite. Ele entra no pátio do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo interrogado, e se aproxima ali de uma fogueira para se aquecer. Só que ele está cercado por pessoas que desprezavam e zombavam de Jesus. Ele estava cercado pelos inimigos de Jesus, por aquele que acusavam a Jesus. Só que esse ambiente, além disso, né, vai se tornando cada vez mais perigoso para ele, tanto espiritual quanto moralmente. Enquanto Jesus sofre ali violência e humilhação, Pedro, ele está preocupado com seu próprio conforto. Lembre-se que neste momento aqui, Pedro estava assistindo Jesus sendo zombado, sendo cuspido, sendo esbofeteado, como os versículos anteriores nos ensinam. Ele estava ali acompanhando tudo aquilo de longe, mas ele estava mais preocupado com o seu próprio conforto. Ele estava mais preocupado em não ser reconhecido como alguém que seguia a Jesus. Isso nos ensina, irmãos, de forma sutil, que o ambiente errado começa a influenciar o nosso comportamento e a enfraquecer ainda mais a nossa fidelidade a Deus. Pedro estava em um lugar junto de Jesus ali, mas seguindo Jesus de longe, acompanhando de longe o que Jesus estava sofrendo, e ele estava no campo inimigo, cercado pelos seus inimigos, cercado por aqueles que zombam de Jesus, que cuspiram em Jesus, que humilharam a Jesus, e quando o identificam como sendo alguém próximo de Jesus, logo ele se adequa ao ambiente e diz: não, eu não conheço. Era como se ele estivesse dizendo que ele estava ali apoiando aquilo que estavam fazendo com Jesus. É a mesma coisa. Ele estava ali como se fosse no meio daqueles que estavam fazendo aquilo tudo com Jesus. Ele se deixou influenciar, ele se deixou contaminar por aquele ambiente. E depois nós vemos que o fato dele se deixar contaminar revela que Pedro se acovardou. Aquele Pedro que horas antes demonstrava segurança, coragem, né? Agora se mostra dominado pelo medo, negando conhecer Jesus. Foram algumas horas antes que separava aqui este momento em que Pedro estava vivendo,
daquele momento em que Pedro corta a orelha de um soldado, por exemplo. Nós vamos aqui estudando o texto de forma, por trecho, de forma picada, e às vezes a gente acaba se desconectando um pouco disso, mas fazia pouco tempo que Pedro tinha sido corajoso aqui, e tinha tentado lutar contra os soldados que estavam perseguindo Jesus, e agora ele se acovarda. Pouco tempo depois, por isso que nós dissemos aqui no início que Pedro, ele demonstrava ser uma pessoa contraditória. Irmãos, muitas vezes nós somos. Muitas vezes nós estamos em nosso quarto orando ao Senhor, entregando os nossos temores a Ele, pedindo perdão pelos nossos pecados, e quando nós saímos porta fora, nós já pecamos de novo. Nós proferimos uma palavra que não deveríamos, nós deixamos de nos preocupar com as pessoas ao nosso redor, nós alimentamos desejos que nós não deveríamos alimentar, somos contraditórios com o Senhor. Pedro, que estava ali disposto a ir à prisão até alguns momentos atrás, até a morrer por Jesus, agora nega a Ele diante das pessoas. Ele se acovarda. A negação de Pedro não é uma negação apenas verbal, não é que ele apenas diz não conhecer Jesus, ele fere a sua consciência, ele atinge ali a sua identidade espiritual. Quando Pedro nega Jesus, na prática ele está negando a sua fé, o seu chamado apostólico, ele está negando o próprio Senhor, a quem ele havia declarado lealdade há pouco tempo antes disso. Uma outra questão que nós vemos aqui em Pedro, é que ele não honrou com sua promessa. Ele não apenas nega ser discípulo de Jesus, mas ele intensifica essa negação, jurando que não conhece a Jesus. O texto diz que ele jura, ele fala com juramento que não conhece a Jesus. Depois da primeira negação ali, ele sai do lugar onde ele está, vai um pouco mais para longe, perto da porta de saída ali do pátio. E quando ele é questionado por uma outra pessoa que também o reconheceu, ele diz: não, eu não conheço esse homem, eu juro que eu não conheço esse homem. Nesse momento aqui, Pedro, ele compromete algo muito sério. Ele compromete a sua palavra, a sua honra, a sua fé no Senhor. Para nós entendermos a gravidade de Pedro jurar não conhecer Jesus, nós precisamos nos lembrar o papel que os juramentos tinham na cultura judaica. Salmo 116, versículo 11, diz que todo homem é mentiroso. Por causa disso, o juramento ele era utilizado como uma forma solene de confirmar a verdade de uma declaração, invocando o próprio Deus como testemunha. Neste tempo, quando alguém jurava em nome do Senhor. Então era muito sério, não era um juramento de forma banalizada como se tornou na nossa cultura hoje, que as pessoas juram aí, prometem e nunca cumprem, nós vemos isso acontecer muito com os políticos, por exemplo, que fazem promessas e mais promessas de campanha e nunca cumprem com aquilo que falaram, e muito pelo contrário, fazem o oposto daquilo que prometeram. Nós vemos isso nos relacionamentos de pessoas que prometem fidelidade umas às outras e traem umas às outras. Nós vemos isso em um relacionamento no trabalho, que nós prometemos integridade com a nossa empresa, com o nosso patrão, e na primeira oportunidade que nós temos de levar vantagem em alguma situação, nós levamos vantagem. Então se tornou algo comum, infelizmente, nos nossos dias, quebrarmos um juramento. Mas neste tempo não era comum. Neste tempo era algo muito sério, era algo muito valorizado. Então, quando Pedro nega Jesus com um juramento, é como se ele estivesse dizendo aqui que Deus era testemunha de que ele não conhecia Jesus. Isso torna a negação de Pedro ainda mais grave, ainda mais pesada, porque ele usa o nome de Deus para sustentar uma mentira. O que antes era apenas medo, agora se transforma em um pecado grave e consciente.
E Pedro vai além. Pedro amaldiçoa as pessoas ao seu redor. O texto diz ali nos versículos 73 e 74 que ele começa a rogar pragas contra as pessoas por estarem dizendo que ele conhecia Jesus. Não satisfeito por negar a Jesus, não satisfeito por jurar não conhecer Jesus, agora ele jura e ainda amaldiçoa aqueles que estavam dizendo que ele conhecia Jesus. Esse termo, que é traduzido, como praguejar na minha tradução, carrega essa ideia de amaldiçoar. Então significa que Pedro passa a usar palavras de maldição, possivelmente desejando juízo sobre aqueles que o associavam a Cristo. Olha que ironia, Pedro amaldiçoa aqui nesse contexto. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, que já era uma prática comum neste tempo. Quando alguém rogava maldição sobre alguém, alguém desejava que Deus punisse essa pessoa. Hoje, na nossa cultura, quando nós pensamos em maldição, nós associamos maldição ao diabo, que o diabo fez alguma coisa e amaldiçoou alguém. Mas, irmãos, o poder da bênção e da maldição está única e exclusivamente sobre as mãos de Deus. É Ele quem faz. Esse é o significado aqui. Quando Pedro nega a Jesus e jura em nome de Deus que não conhece a Jesus, depois, em nome de Deus, ele jura não conhecer a Jesus e pede que Deus amaldiçoe as pessoas que estavam falando que ele conhecia Jesus. Irmãos, quando nós nos afastamos de Jesus, quando nós tentamos seguir a Jesus de longe, nós começamos a viver uma vida totalmente sem sentido. Se nós analisarmos aqui, a ideia por trás do que Pedro estava fazendo era algo completamente irracional. Como Pedro poderia estar ali pedindo que Deus amaldiçoasse aquelas pessoas por ele estar mentindo para elas? Se alguém ele deveria ser amaldiçoado pelo que estava falando, era o próprio Pedro, porque ele estava mentindo. Irmãos, Deus jamais usará uma mentira para punir outras pessoas, em hipótese alguma. Ele é a verdade. Diante da insistência das pessoas ali, Pedro ele tenta se afastar, de qualquer identificação com Jesus. E ele diz mais uma vez: não conheço esse homem. Aquele que quis se destacar como sendo o mais fiel, o mais forte, o mais temente a Deus, agora se mostra como sendo o mais fraco. Antes ele tivesse fugido com os outros e não tivesse ficado ali para fazer essa vergonha. Mas por que ele ficou? Para que se cumprisse a palavra do Senhor. Jesus tinha acabado de falar que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Então, irmãos, por mais que Pedro não quisesse, isso iria acontecer, porque a vontade de Deus é soberana. Isso nos ensina, irmãos, que geralmente há uma progressão perigosa no pecado. Mentir nos leva a jurar. Sabe aquele ditado que diz que uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade? Não é que ela se torna uma verdade, porque uma mentira sempre será uma mentira. Mas para aquele que mente, de tanto mentir, passa a acreditar naquela mentira. E faz daquela mentira a sua verdade. E começa a mover mundos e fundos, e começa a transformar o ambiente ao seu redor, para que aquilo que ele está dizendo se torne uma verdade para todas as pessoas. Mas para Deus continua sendo uma mentira. E aí, esse tipo de prática, esse tipo de experiência, faz com que essa pessoa passe a jurar em nome de uma mentira. Faz com que essa pessoa comece a pedir a Deus para que faça algo em favor dele, em nome de uma mentira.
É o que Pedro estava fazendo aqui. Se não fosse a intervenção do Senhor, nós não sabemos até onde Pedro poderia ter ido em sua trajetória de pecado. O pecado, irmãos, quando não é confrontado, tende sempre a se aprofundar, a se intensificar. Pedro só parou porque ele se lembrou da palavra que ele ouviu. E essa é a próxima questão. Pedro se arrepende. Diferentemente de Judas, Pedro e os demais discípulos, eles não tentam destruir Jesus para salvar a si mesmos. Eles não colocam contra Cristo, eles não se colocam contra Cristo de forma deliberada, de forma proposital, mas eles falham em permanecer fiéis, em permanecer firmes ao lado dele. Isso nos traz uma verdade importante, que não é necessário atacar diretamente a Jesus para falhar com ele. Basta não permanecer fiel quando nós somos pressionados. Basta não permanecermos íntegros quando aparece uma oportunidade para nós nos sujarmos um pouco na lama do pecado. Basta fazer o que todo mundo está fazendo, porque todo mundo faz mesmo. Há 3 aspectos na negação de Pedro que servem como alerta para nós. O primeiro é que um verdadeiro discípulo também pode cair. Pedro não era alguém distante de Jesus. Ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Um dos 3 que foram chamados por Jesus para estar com Jesus no momento de maior aflição que Jesus estava vivendo. Ele convivia com o Senhor, conhecia de perto, ainda assim negou a Jesus. Um outro aspecto é que uma tentação aparentemente pequena pode gerar uma queda gigantesca. Pedro, ele não foi confrontado pelas autoridades, pelos tribunais. Não é que Jesus estava ali no centro das atenções, sendo questionado, sendo interrogado, sendo massacrado, sendo cuspido e humilhado, apanhando ali no meio de todo mundo, e de repente enxergaram Pedro e levaram Pedro lá para o centro também e começaram a interrogá-lo. Não. Pedro, ele foi questionado, o texto diz, primeiro por uma empregada. Era uma simples serva. Depois, de novo, por outra empregada, por uma simples serva. Isso poderia parecer algo pequeno, sem importância para ele. Mas foi exatamente isso que o fez cair. E um terceiro aspecto sobre a negação de Pedro é que a queda traz profundo sofrimento ao crente verdadeiro. Pedro caiu, mas o texto diz que ele chorou, e chorou amargamente, o texto vai dizer. O seu coração foi quebrantado naquele momento. Então nós podemos destacar que a queda de Pedro, existia um processo aí, na queda de Pedro. Esse processo teve 5 etapas. Primeira etapa, a autoconfiança. Pedro disse: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Autoconfiança. Ele confiou mais em si mesmo do que na advertência de Jesus. Segunda etapa, a negligência espiritual. Quando Jesus chama Pedro, junto dos outros discípulos, para orarem, Pedro dorme. Ele deixou de fortalecer o seu espírito, justamente no momento em que ele mais precisava. A terceira etapa desse processo é uma acomodação covarde. Em vez de Pedro permanecer ao lado de Jesus, ele abandona Jesus e depois passa a segui-lo de longe. Irmãos, esse é o retrato daquela pessoa que se converteu ao Evangelho, vive a sua vida próxima do Senhor e de repente se afasta e se escora na mentira de que eu vou servir a Deus mesmo sem ir à igreja.
simplesmente não funciona, não dá certo. A próxima etapa da negação, desse processo de negação, foi a exposição desnecessária às más influências. Pedro, ele foi até o pátio, se expôs ali, se misturou com aqueles que não tinham compromisso com Cristo e se comportou como se fosse apenas mais um deles. E por último vem a queda completa. Isso aqui, irmãos, é o retrato daquele que se desvia dos caminhos do Senhor. É isso que acontece. Primeira pessoa entra, nos átrios do Senhor, recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, pelo menos acredita que recebeu, e aí essa pessoa passa a se alimentar, passa a conhecer, de repente passa a beber de fontes não tão confiáveis, de repente essa pessoa começa a construir a sua casa sobre a areia, e parece que a casa é linda, maravilhosa, imponente. É a autoconfiança. Essa pessoa acha já que já conseguiu tudo, que já alcançou tudo na fé, que já chegou no lugar mais alto possível da fé. E sem perceber, ela começa a negligenciar a Jesus. Ela já não ora mais como antes. Ela já não medita mais na palavra do Senhor como antes. Ela já não participa mais assim de tantos cultos, de tantas reuniões de oração na igreja. E aí de repente essa pessoa se acomoda, e aí ela já quase nem aparece mais, quase já não mais ora ao Senhor, e por causa disso seu espírito está fraco, e aí ela começa a acompanhar Jesus de longe. Como? Ela lembra de tudo aquilo que ela ouviu, ela sabe o que a palavra diz a respeito de muitas coisas, mas ela começa a frequentar lugares em que ela não deveria estar, começa a participar de ambientes em que ela não deveria participar, começa a estar com pessoas que ela não deveria estar, e começa a fazer o mesmo que essas pessoas fazem. E aí chega um momento em que, assim como Pedro, essa pessoa já diz nem mais conhecer a Jesus. Através das suas atitudes, através das suas práticas, essa pessoa já não é mais cristã. Esse foi o processo que aconteceu com Pedro aqui, em alguns momentos, em pequenas coisas. Mas Pedro se arrependeu. Ele se arrependeu. E nós podemos destacar 3 fatores também que conduziram Pedro ao arrependimento. Primeiro, o olhar penetrante de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 61, vai dizer: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Jesus olhou para Pedro neste momento. Esse olhar não foi só um olhar de correção, mas foi um olhar de amor também. Foi como se Jesus expusesse completamente o coração de Pedro, mostrando a ele a sua real condição. Um outro fator que conduziu Pedro ao arrependimento foi justamente a lembrança das palavras de Jesus. O texto diz que ele se lembrou daquilo que Jesus tinha dito a ele. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Foi o que aconteceu. Esse momento trouxe à memória de Pedro tudo o que Jesus havia dito. Irmãos, a palavra, a semente que é lançada, ela produz frutos. A palavra de Deus vai, mas nunca volta vazia, não é isso? A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, e onde ela toca, ela deixa marcas. Nós cantamos um cântico, é um cântico já antigo, mas que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver.
E é isso. Mais cedo ou mais tarde, aquela semente que foi plantada, ela produzirá algo. Ela chamará de volta. Ela chamará a atenção. E nós nos lembramos então da palavra do Senhor. E é aí que o arrependimento vem. E um terceiro aspecto é a reação de Pedro. Pedro começou a chorar quando ele percebeu isso tudo. Quando Jesus fixou os olhos nele, ele se lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. Um choro genuíno, fruto de um arrependimento verdadeiro, de tristeza pelo pecado, um choro de dor por ter falhado com o Senhor. Então, irmãos, Pedro não termina a sua história na queda, ele é restaurado. O Senhor não apenas perdoa, mas reconduz Pedro à comunhão e ao ministério, ao seu chamado. Embora a nossa queda seja real e possa acontecer, a graça de Deus, irmãos, ela é suficiente para restaurar completamente aqueles que se arrependem verdadeiramente. E apenas fazendo algumas aplicações rapidamente. Em primeiro lugar, nós nunca teremos conhecimento espiritual ou fé suficiente. Por isso, precisamos estar atentos, cada vez mais desejosos do Senhor. Nós não podemos confiar no quanto nós já aprendemos. Nós não podemos confiar nas experiências espirituais que já tivemos. Isso não nos sustenta. Você pode ir a uma churrascaria hoje, comer, se fartar, amanhã se lembrar de tudo que você comeu. Semana que vem você ainda se lembra de tudo que você comeu naquele dia. Lembra que estava bom, que te satisfez, mas aquela comida já não te satisfaz mais, porque já passou. Você precisa de novo se alimentar. Nós precisamos vigiar o nosso próprio coração. Não apenas o que está acontecendo ao nosso redor, mas o que está acontecendo dentro de nós. Quando nós passamos a acreditar que estamos acima de certos pecados, que dominamos algumas situações, nós estamos dando o primeiro passo rumo à queda. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuide para que não caia. A nossa segurança, irmãos, não está no quanto de conhecimento que adquirimos no decorrer do tempo da nossa vida cristã. Não está nas experiências espirituais que já tivemos, na maturidade espiritual que acumulamos. A nossa segurança está na dependência de Deus. E isso é algo que precisa ser diário. Uma vida cristã saudável, irmãos, não é marcada por autossuficiência, mas por dependência diária de Deus. O crente maduro na fé não é aquele que confia em si mesmo, mas aquele que reconhece constantemente a sua necessidade da graça e que se arrepende todos os dias dos seus pecados. Em segundo lugar, o esfriamento espiritual e o afastamento de Deus pode ser sutil, porém com um efeito devastador. Pedro não nega Jesus de uma vez, de cara. Ele chega à negação por meio de um processo, como nós vimos. Ele permitiu que o seu ego fosse maior, passou a não depender mais tanto de Deus, ele já não vigiava tanto, ele já não orava tanto, ele foi se acomodando, ele se misturou com pessoas que não deveria, começou a ter práticas que não deveria ter e caiu. O afastamento de Cristo raramente acontece do nada. Ninguém se afasta de Jesus por nada, do nada, ou melhor dizendo. De repente, não.
Ninguém se afasta de repente. No início é quase imperceptível esse afastamento. Pedro estava sentado fora do pátio. E quando nós lemos esse fato no texto, na maioria das vezes, nós passamos por isso aí despercebido, né? Não damos muita atenção, só que o lugar onde Pedro se coloca ali depois, né, quando ele vai ali para o segundo questionamento que ele recebe, reflete uma verdade espiritual muito grande, que é a distância. Como nós vimos, seguir a Jesus de longe cria espaço para situações perigosas. O nosso coração começa a se ajustar ao ambiente, a aceitar determinadas coisas. A fé ela vai ficando cada vez menos visível e a nossa identidade cristã vai se perdendo pouco a pouco. Diante disso, irmãos, nós precisamos nos questionar em que medida a nossa vida revela proximidade real com Cristo. A distância espiritual não começa com grandes decisões, mas com pequenas negligências, com pequenas faltas, com pequenos deixa para depois, deixa que o outro faz. E dessa forma nós vamos nos afastando e vamos perdendo da nossa visão Cristo. E em terceiro lugar, a realidade da queda nos traz esperança de restauração. Um verdadeiro discípulo pode cair. E vai cair muitas vezes. Isso precisa nos alertar e tirar qualquer ilusão de que maturidade espiritual tira o risco de queda. Diminui a probabilidade da queda. Quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, quanto mais nós conhecermos dele, maior a chance de nós permanecermos de pé. Mas nós vamos cair. Só que o texto também mostra que essa queda não é o fim da história. Pedro se lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente, arrependido do que eles tinham feito. Não é um choro apenas que expressa uma emoção, mas é o fruto de um coração confrontado pela palavra e alcançado pela graça. Irmãos, é impossível nós sermos confrontados pela palavra do Senhor, alcançados pela graça de Jesus, e isso não nos comover de alguma forma. Não dá. A história mostra um momento de dor, de vergonha, mas também mostra um momento de arrependimento genuíno. E essa restauração de Pedro mostra que a graça de Jesus não só perdoa, mas também reconstrói. O mesmo que caiu é o que será restaurado e usado novamente, porque o poder da graça é maior do que o tamanho da queda, muito maior, desde que haja arrependimento verdadeiro. O detalhe decisivo dessa história não é apenas que Pedro se lembrou da palavra de Jesus, mas que Jesus já havia olhado para ele. O primeiro passo, irmãos, vem dele. Talvez se Pedro não tivesse cruzado o olhar com Jesus ali, talvez ele até se arrependeria, mas talvez ele sairia dali numa boa, se esconderia, e só depois ali refletindo, talvez ele pudesse se arrepender, mas quando Jesus olhou em seus olhos, aquilo ali foi o que desmontou Pedro. Antes mesmo do arrependimento de Pedro, Jesus já tem uma iniciativa de graça.
Ele olha com um olhar não de julgamento, com um olhar que fez Pedro entender que ele precisava se arrepender daquilo e que Jesus estava dando outra chance a ele, por amor. A restauração não começa em nós, irmãos. Não vem da nossa força, não vem da nossa prática, vem do toque do Espírito Santo de Deus em nós. Vem de um simples olhar. Veja como o nosso Deus é forte e soberano. E com um simples olhar, Ele resolve a situação de Pedro. Cristo é aquele que conhece as nossas quedas antes mesmo que elas aconteçam. E além disso, Ele ainda traz redenção. Ele provê redenção a nós. A nossa esperança, irmãos, então, não deve estar em nunca cair. Não é nisso que nós devemos basear a nossa esperança. A nossa esperança precisa estar e pertencer àquele que nos levanta todos os dias. Então, a mensagem final aqui não é sobre a força de Pedro, mas sobre a suficiência de Cristo, sobre o agir de Jesus. É nele, irmãos, que nós podemos encontrar perdão para as nossas quedas, poder para perseverar e graça para que nós possamos recomeçar com o Senhor. Amém?